Olá, essa é a nossa apresentação a respeito do Laboratório 5 sobre interpolação, ampliação de imagens, da turma de Computação Numérica com o professor Marcelo. Nosso grupo é formado por Larissa, da subturma C, Mariana, da subturma D e Rosélia, da subturma D. Esse vai ser nosso plano de apresentação. Primeiramente falaremos sobre a introdução e as imagens, seguido por a interpolação de ordem 0, depois a interpolação de Lagrange de ordem 1, depois a interpolação de Newton de ordem 3 e no final faremos uma breve comparação. Introdução. Nesse experimento, vamos utilizar os métodos de interpolação para redimensionar, ampliar imagens, sem criar novos valores. Os materiais utilizados vão ser apenas a imagem que vai ser redimensionada. Inicialmente, nós pegamos uma imagem quadrada na internet, que tem um tamanho de 512 por 512 pixels, e redimensionamos essa imagem para uma imagem de tamanho 100 por 100 pixel. Após isso, nós utilizamos uma função no Python para converter essa imagem para tons de cinza. Antes de fazer a interpolação da imagem, nós ampliamos a imagem 100 por 100 com o fator de 4, resultando em uma imagem de tamanho 500 por 500 pixels. Percebe-se que a imagem tem alguns buracos e alguns valores de pixels em cores. Aqui no slide não dá para ver muito bem, então eu vou mostrar em outro lugar. Aqui dá para ver melhor que tem alguns buracos e alguns valores de pixels em cores. Desse jeito, nós iremos fazer 3 interpolações para completar os pixels da nossa imagem. Uma de ordem 0, uma de ordem 1 e uma de ordem 3. E ao final, iremos comparar qual que teve o melhor resultado. Então, vou falar um pouco sobre a interpolação de ordem 0. Para essa interpolação, nós definimos, na verdade, uma função no Python, onde nessa função nós calculamos usando o polinômio interpolador de Lagrange, de ordem 0, a chamando várias vezes. Logo após isso, nós obtivemos a interpolação para preencher as colunas, essa parte aqui, onde a partir dessa interpolação é possível ver que a imagem ela apresenta bem menos buracos se for comparada com a outra que quase não era possível ver. Logo após, na verdade, por fim, nós fizemos a interpolação para preencher as linhas e com isso obtivemos a nossa imagem toda completa e redimensionada. Ok, então falando um pouco agora sobre a interpolação de Lagrange de ordem 1. Então, para ela, nós também definimos uma função, no caso, essa daqui, a qual também ela é chamada diversas vezes, e nela é calculada a interpolação de ordem 1. Primeiramente, agora, nesse caso, nós obtivemos a interpolação para as linhas, para preencher os buracos presentes na imagem, no caso, essa daqui, e depois foi obtido a interpolação para as colunas, para preencher os buracos restantes e assim resultar na nossa imagem completa e redimensionada também. Para a interpolação de ordem 3 de Newton, também utilizamos uma função que foi chamada diversas vezes para tapar os buracos da nossa imagem redimensionada com o tamanho 500 por 500 pixels. E dentro dessa função, nós calculamos a interpolação de Newton de ordem 3. Primeiro, foi obtida a interpolação das linhas para preencher os buracos da nossa imagem e depois a interpolação para as colunas para preencher os restantes dos buracos na nossa imagem. E assim obtendo a nossa imagem completa e redimensionada. E comparando os resultados das interpolações de ordem 0, ordem 1 e ordem 3 com a nossa foto original, nós podemos observar que a interpolação de ordem 3, ela nos mostra um resultado mais suavizado da nossa imagem original, tendo em vista que ela utiliza mais pontos.